Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está uma delícia. Demos uma voltinha ali na ADI e falamos de moda, muita história e tradição. Dê uma olhadinha. To call when I lose control. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. Temos um bate-papo interessante, muito informativo com o Dr. Eduardo Delamare, radiologista e especialista em diagnóstico de endometriose. A doença nem sempre aparece do mesmo jeito, isso vai dificultar bastante o diagnóstico. Então, por exemplo, a maioria começa com uma cólica que vai piorando ao longo de vários anos, desde a adolescência. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia que falamos de pessoas que deixaram a sua marca, o seu legado. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Naine Terena. Naine é natural de Cuiabá, Mato Grosso e graduada em comunicação social. É mestre em artes e doutora em educação. Desenvolve trabalhos diversos, especialmente ligados aos movimentos sociais e minorias, dos quais é oriunda. Acompanha as ações do movimento indígena, sobretudo a produção de alimentos saudáveis, gerando renda aos povos indígenas, memória e resistência. Naine já foi assessora de imprensa na Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso e na Secretaria de Estado de Cultura e também professora substituta no curso de Rádio e TV da UFMT. E um dos seus vários feitos que deve ser registrado é a sua participação como organizadora do livro Povos Indígenas no Brasil, perspectivas no fortalecimento de lutas e combate ao preconceito por meio do audiovisual. Gostaram do nosso homenageado de hoje? Eu amo esse quadro, realmente reviver essas histórias nos faz muito bem. Mas segue o baile, minha gente. Vamos agora informá-los, deixá-los por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. A Austrália chama de autoritário bloqueio do Facebook para compartilhamento de notícias. Projeto de lei no país visa que as grandes plataformas remunerem a mídia pelo uso de seus conteúdos. Facebook cortou acesso a notícias como resposta ao projeto, que será debatido no Senado. Serasa responde notificação do Procon SP sobre mega vazamento de dados. Órgão de defesa ao consumidor considerou respostas insuficientes, mas diretoria de fiscalização ainda irá analisar se cabe aplicação de multa. Queda de ações da Tesla tira Elon Musk do topo do ranking dos mais ricos do mundo. Jeff Bezos, da Amazon, que foi líder do ranking em 2017 até o começo deste ano, voltou a ser
o mais rico do mundo. E aí, já estão por dentro de tudo, super informados, mas nós só estamos começando, só estamos esquentando rapidinho, a gente já volta, então fique aí. E agora no nosso programa Elga e Você, vamos falar de coisa boa, vamos falar de moda, vamos falar de tradição, porque eu estou aqui na nova sede da Adi, uma loja que os cuiabanos já amam e já conhecem, porque ela está aqui em Cuiabá apenas há 38 anos. E agora nós vamos contar detalhes, mostrar a nova sede dessa loja que tem muita história. Então, vem comigo. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. E vamos entrar aqui, minha gente, de pé direito, aqui nessa loja Adi, muita tradição, e a Adi já vestiu e veste muita mulher linda, chique e poderosa, e daqui pra frente não vai fazer falta aqui no nosso programa Elga e Você, mostrando esses looks, essas peças exclusivas maravilhosas. Então, vem comigo. I know I can be destructive, and I can change the atmosphere. All I ask from you is patience. E agora vamos matar a curiosidade e mostrar quem é ela, a Adi. Eu estou muito honrada de estar aqui ao seu lado, de ter você como minha parceira, porque a Adi, ela já ecoa aqui em Cuiabá como uma das melhores lojas, a loja que realmente tem tradição e que tem coisa boa, peças exclusivas e maravilhosas como essa que eu estou vestida. Adi, muito obrigada por tudo. Elga, muito obrigada. Muito obrigada por essa parceria. E é muito assim, gratificante para a Adi Boutique, para a Adi, não é boutique, é a Adi, agora é só a Adi. A Adi, vestir uma jovem como você, porque tem muita gente, tem muito conceito de que nós vestimos só senhoras. E aí que está o engano. Hoje a gente tem a minha filha também, tem uma linha muito jovem, bem atirada. É uma linha jovem um pouco mais chique, mais descolada, tá entendendo? Mas olha, eu estou muito contente aqui nesse novo espaço. Foi um sonho assim de anos, não por causa da pandemia. Olha só, o que todo mundo pensa é que a mudança aconteceu por causa da pandemia. Então já era algo que você já estava estudando. Até mesmo porque, gente, é um aconchego totalmente diferente esse novo espaço. Elga, na realidade, quando chegou a pandemia, não vamos reclamar, porque nós todos estamos com saúde, estamos aqui, a vacina está aí chegando para todos nós, né? Mas eu já fazia mais ou menos uns 2 anos que eu estava planejando essa mudança. Eu queria um espaço mais reservado, um local mais calmo. Como eu nunca aceitei ir para shopping, nunca aceitei, então eu falei, não, eu quero um lugar que pareça minha casa, pareça comigo. A minha clientela também está gostando muito, tá? Muito assim, as roupas, por exemplo, a gente deixou cada um no seu espaço, elas estão aparecendo mais e a gente está muito feliz aqui, porque o que acontece? Parece a minha casa dentro da loja. Mas é essa sensação que a gente tem. E também, Adi, com 38 anos no mercado, as suas clientes já viraram amigas, né? Olha, tem muitas amigas minhas que estão presas, que a gente fala todos os dias pelo telefone, porque não pode, a gente não pode, elas não podem sair, elas não querem estar com medo de morrer, tá entendendo? Mas mesmo assim, tem muita gente que virou amiga mesmo, tá? Não é só relação comercial. Existe a relação comercial, é lógico, mas existe muito assim um fundo de amizade, uma parceria, tá entendendo?
a gente tem que fazer, dá para perceber que você vai ser uma entrevistadora de mão cheia, sabe por quê? Por quê? Vou te explicar por quê. A pessoa que faz aquilo que gosta será sempre feliz. Ai, que maravilha, ela é maravilhosa, gente. Adi, como nós estávamos falando, né, da construção, 38 anos, muita história, mas eu quero saber o princípio de tudo. Como tudo começou? Você sempre gostou de moda? Você sempre pensou em ter uma loja? Achou que iria chegar, tipo, construir tudo que você construiu durante 38 anos? Olha, Elga, não vou mentir para você nem para o público, tá entendendo? Eu nunca pensei em ter loja. Quando era nova, bem nova, eu fiz direito na Federal, e eu só pensava... Colega, sabia? Eu também sou formada em direito. Só pensava em estudar. Só pensava em estudar. Você vê o que é o cúmulo. Eu tenho uma calça jeans e umas 2 camisetas de roupa que eu tinha. Mas terminei a faculdade muito nova, né? Aí eu trabalhei com uma assessora, doutora Lenine de Campos Povas, tá? Que é uma sumidade, tá? Aprendi muita coisa com esse grande homem, tá? E também fui advogar. Eu fiquei 7 anos advogando, não me arrependo, mas... Sempre traz coisas boas, né? É um aprendizado. Mas a condição da mulher advogada naquela época era muito terrível. Os processos não andavam, tá entendendo? Eu era muito moça. Todo mundo olhava muito novinha, ninguém, né? Não dava nem moral, né, Adi? Ó, foi uma época que o juiz pegava no queixo da advogada, tá? Então, eu fui me desencantando, porque os processos não andavam. Como não fui preparada para roubar o meu cliente, eu tive que fazer o seguinte. Eu pensei, o que eu vou trabalhar que eu não vou ter que meter a faca no meu cliente? Bem assim, bem cuiabano mesmo. Né? Então, eu pensei, vou montar uma loja. Decidi de uma hora para outra. A pessoa falou, mas você tem noção do que é montar uma loja? Eu falei, não, mas tudo na minha vida que eu fiz, eu aprendi. Eu vou aprender a ser lojista também. Com toda certeza. Tudo que a gente faz, quer fazer bem feito. E a gente acaba também criando uma relação com aquilo, uma paixão, né? Que eu acho que hoje isso domina a sua vida. Eu vou falar uma coisa para você. Nunca fui uma boa... Hoje eu tenho consciência. Tá? Eu nunca fui uma excelente advogada, mas eu sou uma boa lojista. Com toda certeza. A gente chega aqui, minha gente, já estou avisando vocês, além de ser tudo lindo, o atendimento é maravilhoso, a gente se sente em casa, você não quer mais ir embora. Aí você começa a ver tudo, quer levar tudo. Olha, eu vou falar um negócio para você. Para você manter marcas de peso, como é o caso da Adi Boutique, da Adi, né? Porque agora é só Adi, não é Adi Boutique. Adi, que nós temos marcas assim, de renome nacional, porque eu sempre vendi só produto nacional. Tá? Só produto nacional. Então, a gente teve assim, que trabalhar muito para manter, para não deixar o crédito cair, tá? E para não quebrar, como aconteceram com muitas pessoas excelentes que fecharam as portas. Fecharam. É uma tristeza passar e ver assim, lojistas que fecharam. Tá? Então, é muito triste. Agora, até agora é uma luta. É um dia, sempre um dia. Se reinventando, né? A gente tem que estar o tempo todo em constante mudança, trazendo coisas novas, com uma atenção muito grande, porque realmente se manter no mercado, no nível que você sempre se manteve, não é algo que vem de graça, né, Adi? Não dá, sabe o quê? Tem gente que chega, tem cliente mesmo que fala, tem gente que vende roupa bem mais barata do que você. Então, não dá para cair o nível do produto. Porque a gente sempre vendeu um produto X, tá entendendo? Mesmo o mais simples, mesmo o casual, mesmo o jeans, é de qualidade, tá? É de qualidade. Então não dá. Só se tivesse que mudar toda a história da Adi. Não dá para mudar. Mas quem veste Adi
sabe da qualidade, sabe a procedência, sabe que você realmente está vestindo algo diferenciado, né? Que vai te colocar numa posição, porque é assim que a gente se sente, é assim que eu me sinto quando eu estou vestindo a Di. E, de verdade. Então, assim, essas comparações, a Di, sempre vão existir, mas quem conhece, conhece. Eu tenho clientes, por exemplo, tem muita gente que pode pensar assim, só compra da Di quem é rico, não é? Sim. Essa pessoa está enganada, porque nós temos produto excelente com excelente preço aqui dentro da loja, excelente preço. E eu tenho cliente, por exemplo, que faz mais ou menos 20 anos, 25 anos, que sempre comprou comigo, ela vem e faz uma compra na coleção, ela é chiquíssima, tá? Chiquíssima. Ela vem, compra uma calça de alfaiataria, 2 camisas de seda, uma saia lápis, e ela está sempre impecável. Aí eu ainda brinco com ela. E um blazer, né? Eu falo, vamos trocar aquele blazer amarelo, fulana? Não vou falar o não. Ela fala, você não sabe o sucesso que eu faço com o meu blazer amarelo de 10 anos atrás, tá? Aí está o X da questão. Peças que duram, né? Que elas realmente você vai usar, vai lavar. Isso não cai de moda, não estraga. Então você tem uma peça há muitos anos. Então é isso aí, a história da Di é mais ou menos podada em cima disso. A minha família está comigo, tá? A minha filha. É uma loja familiar também. Os funcionários, eu tenho funcionário de 20 anos aqui comigo, tá? Então é assim, a gente olha. Até eu contratei uma nova contadora e ela disse, Di, vamos arrumar. Eu falei, tem coisas aqui que não dá para arrumar, tá entendendo? Vamos deixar do jeito que está, porque não é melhor. A Di, e além, ainda nem falamos de tudo, você também, além de ter preço bom, preço porque se você valorizar a peça que você está levando, o preço é justo e você também faz promoção, né? Estamos aí com muitas peças em promoção em preços maravilhosos. Não é peças, nós estamos com a coleção inteirinha de verão. A coleção inteirinha de verão com 30% de desconto até o final de fevereiro. Olha só, vamos enfatizar isso. Eu sempre fui contra pegar uma arara, por exemplo, de roupa daquelas que sempre fica uma mais encalhada do que a outra, não fica? Falar que não fica é mentira. Eu sempre fui contra porque eu acho que é uma injustiça com o meu cliente. Então, o que a gente faz? A gente pega e bota a loja inteira com os 30%, porque ela tem condição de escolher uma peça que ela ama com um desconto maravilhoso, tá? E é um mês. Acabou, volta tudo normal. A Di, tá aí a diferença, sempre pensando no seu cliente, na satisfação da sua cliente, né? A loja não é nada se não tiver os clientes. Quem mantém uma loja? Não é só o produto, não é só a elegância, não é nada, tá? É o cliente. O cliente é o maior produto da loja. Gente, está explicado porque 38 anos de A Di, essa loja aí que o nome já precede, né? Todo mundo quer estar aqui vestindo os seus produtos, as suas peças que são exclusivas, que são maravilhosas, de muito bom gosto. E eu quero repetir mais uma vez que eu estou muito satisfeita com a nossa parceria e todo mês nós vamos dar uma voltinha aqui. Nós vamos colher muitos frutos juntas, pode escrever. Olha só, minha gente, que felicidade. Todo mês o Elg Você vai estar aqui mostrando lançamento de coleção, desfiles, né, a Di. Olha, quando tudo voltar ao normal, vocês nos aguardem. Eu ia fazer uma inauguração maravilhosa, com um desfile, um show maravilhoso, mas vamos respeitar a pandemia, né? A vacina já está aí, mais uns mesezinhos, né, Di? Vamos aguardar. Adi, muito obrigada por me receber aqui, muito obrigada por esse início da nossa parceria, eu estou muito feliz. Obrigada por você estar tendo essa delicadeza e esse amor que você está falando da Adi, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Elg Você continua, nós vamos diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional, então fique aí. I need your love. 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 Would you be the
and I can change the atmosphere. All I ask from you is patience, some patience, some patience. Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to go when I lose control? When I lose control, 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 when I lose control. Could you be the one to go when I lose control? Agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo informativo. Estou recebendo hoje o doutor Eduardo Delamare, que é radiologista, é isso, doutor? Isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Doutor, hoje nós vamos transitar, sobre saúde da mulher, prevenção, com foco em um dos problemas que atinge milhões de mulheres, que é a endometriose. Sim. E o senhor é especialista no diagnóstico, que também não é algo simples, né? Isso, o diagnóstico da endometriose, na maioria das vezes, vai demorar de 7 a 8 anos, em qualquer lugar do mundo, porque tem umas particularidades, né? Então, a doença nem sempre aparece do mesmo jeito, isso vai dificultar bastante o diagnóstico. Então, por exemplo, a maioria começa com uma cólica que vai piorando ao longo de vários anos, né, desde a adolescência. Isso que eu tenho a dúvida, isso pode ser um quadro que inicia com a jovem, ainda adolescente. Pode começar desde a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e como é comum a mulher ter cólica menstrual, né, é difícil às vezes pensar em endometriose desde o começo. Então, muitas vezes só se isso for piorando a ponto de prejudicar a rotina da mulher, se ela não consegue trabalhar, não consegue sair para ir para a escola na adolescência, é que começa a se pensar em endometriose. Sim. Então, por isso que não é um diagnóstico tão fácil. Muitas vezes, quando não chega da dor, a mulher vai, às vezes, procurar diagnóstico já quando não consegue engravidar. Ainda mais hoje em dia, traço marcante, né? Hoje em dia, a maioria quer primeiro fazer a carreira e tal. Geralmente, na faixa dos 35 aos 40, o pessoal, às vezes, está querendo engravidar hoje em dia. Então, nessa fase, muitas vezes já tem aderências, obstrução de trompa, né, que vem desde a adolescência evoluindo lentamente. E então, muitas vezes, se não tiver dor, a mulher já vem por queixa de infertilidade hoje em dia. Né? Entendi, doutor. Mas assim, nessas visitas de rotina que a mulher tem que fazer uma vez por ano e nos exames de imagem, você já pode visualizar, porque a endometriose, o senhor pode nos explicar muito melhor, ele é um acúmulo de tecido. O senhor poderia falar mais ou menos o que é a endometriose? Então, a endometriose é uma doença que um tecido que era para estar dentro do útero, que chama endométrio, acaba às vezes escapando para a cavidade abdominal. Então, o que acontece? Então, toda vez que a mulher menstrua, sai sangue e algumas células endometriais naquele sangue vaginal, né? Aquele sangue que escapa pela vagina. Só que tem, de cada lado ali do útero, tem a trompa, que tem mais ou menos ali 1 milímetro de diâmetro, e às vezes consegue passar ali 1, 2, 3 gotas de sangue para dentro da cavidade, todo mês. E isso carrega células endometriais junto, né? Sim. Então, se a mulher tiver uma predisposição genética, uma tendência à inflamação, essas poucas gotas vão gerar uma inflamação em volta do útero, para o lado de fora, que é a endometriose. Então, quando essa inflamação vai evoluindo, ela acaba aderindo, né? Então, o útero com ovário primeiro, útero com trompa, obstrui trompa e, na pior das hipóteses, pode pegar o intestino, que está logo adjacente. Então, passando o útero, ovário e trompa, já é intestino ali em volta. Então chega os focos, até o intestino? Os focos
Quando eles chegam no intestino, eles começam a aprofundar no peritônio, que é essa camada que reveste o intestino, né? Para ele deslizar, tem uma camada ali com um pouco de líquido em volta, que é o peritônio. Então, quando a endometriose aprofunda no peritônio, se passar de 5 milímetros essa profundidade, a gente chama de endometriose profunda, que são os casos mais sérios, né? Que vão acabar, às vezes, indo para a cirurgia, né? Nossa. Então, não são todos os casos que necessitam de cirurgia. Existe um tratamento? Sim, quando é endometriose... chega ao ponto, doutor, até de ter que retirar o útero, né? Chega a esse ponto. Geralmente, como o ginecologista que está acompanhando o caso, a primeira coisa que tem que resolver antes de tratar é qual que é a expectativa da mulher quanto à gestação, por exemplo. Se a mulher está lá com 42 anos, por exemplo, né? Já teve 2, 3 filhos e não vai mais engravidar, e o caso já está profundo e complicado, muitas vezes o médico vai optar por oferecer a esterectomia, que é a retirada do útero. Agora, muitas vezes, quando a mulher é mais jovem, né, está na faixa dos 30 anos, por exemplo, não teve filho, mesmo que a endometriose estiver profunda, ele vai dar uma chance ali de controlar a doença com remédios, Sim. até ela conseguir engravidar, para depois ver se vai tirar esse útero ou não mais para frente. Então, mesmo num quadro de endometriose, tem a chance de engravidar? Sim. Na verdade, 2/3 das mulheres que têm endometriose ainda conseguem engravidar de forma natural. Olha que maravilha. O outro 1/3, praticamente quase todas, vão conseguir engravidar de outras formas, com reprodução assistida, que a gente fala. Então, fertilização in vitro, né? Tem os tratamentos para esse 1/3 que não consegue engravidar de jeito nenhum, por forma natural, principalmente quando já obstruiu a trompa, né? Quando tem uma obstrução das 2 trompas, inviabiliza a gestação natural, no caso. Entendo. Né? Mas assim, na gestação, mesmo com o quadro de endometriose, ela não prejudica em nada o bebê, né? Pode dar continuidade ou tem que ter uma atenção redobrada? Na verdade, no primeiro trimestre só tem um pouco mais de chance de perda da gestação. Então, aumenta a possibilidade. Na verdade, a mulher que engravida assim de forma natural, sem endometriose, tem uma chance de perder de 1/3 mais ou menos, porque nesse primeiro trimestre, nas primeiras 12 semanas, não tem nada ali segurando o bebê praticamente, ele está solto ali praticamente. Então, até ele implantar, até criar a placenta, o saco gestacional ficar bem implantado, Sim. então ele pode, por uma cólica, né, por uma contração uterina, perder, mesmo sem endometriose. Agora, com a endometriose, que geralmente vem com uma outra coisa chamada adenomiose, que quando esse tecido, em vez de ser por fora do útero, ele infiltra o miométrio, que é o músculo do útero. Então, tem um endométrio lá no centro do útero. Se ele consegue infiltrar o músculo que está adjacente ao endométrio, a gente chama isso de adenomiose. Isso aí gera muitas contrações, muitas cólicas. Terríveis geralmente, geralmente, a mulher no início da gestação, que tem endometriose, tem adenomiose junto. A maioria tem adenomiose junto. Então, acaba tendo mais contrações e mais perdas gestacionais nesse primeiro trimestre. Então, geralmente, o médico vai cuidar bem dessa parte, provavelmente vai dar uma progesterona, alguma coisa para ajudar a segurar essa gestação na parte inicial. Passando esse primeiro trimestre, aí já é tudo normal. Já fica mais seguro, problema, né? Uma gestação tranquila. Que ainda bem, né, doutor? Porque, como nós falamos no início da entrevista, a endometriose, ela atinge muito, o índice é muito alto, né? Confirma? Sim. 1 a cada 10 mulheres que têm menstruação, né, vão ter a endometriose. 1 a cada 10 mulheres, doutor. Cada 10. Já que com esse índice alto, tem como nós falarmos de prevenção? Tem algum comportamento, alimentação, exercício, algo que as mulheres podem adotar um estilo de vida diferente para evitar esses problemas? Se a mulher, por exemplo, já tem casos na família de endometriose, a mãe, a avó já teve... É hereditário também? Tem muito a ver com a hereditariedade. Agora, sim, se já tem casos na família, o que a pessoa pode fazer é optar por uma dieta anti-inflamatória, que seria muita hortaliça, né? Evitar excesso de açúcar, evitar estresse. Estresse, nossa, que é o mal do século, todo mundo estressado, né, doutor? Ainda mais mulher, que está aí com várias jornadas de trabalho, né? As mulheres hoje em dia assumiram um papel muito estressante na sua rotina. Sim. Então é difícil administrar isso. É difícil. Na verdade, o que a pessoa
teria que fazer seria dormir bem, né? Pelo menos Olha. 7 a 8 horas por dia. Sim. Fazer exercícios físicos. Sempre é bom, né, doutor? Pelo menos 5 vezes por semana fazer exercício físico, porque a endorfina que a pessoa consegue através do exercício físico, ela acaba ocupando os sítios do estrógeno. Então, por exemplo, aonde entraria o estrógeno, a endorfina entra também. Então, se você tiver endorfina circulando, a endorfina vai ocupar muitos sítios de estrógeno, e aí o estrógeno que você tem vai não funcionar tanto, porque é como se você tivesse um estrógeno mais baixo. E o estrógeno é o que alimenta a endometriose. Então, por isso que o exercício físico com regularidade, assim, se você mantém sempre a endorfina alta, você, mesmo que tiver endometriose, você vai ter um quadro mais leve, vai ter redução de dor, por exemplo, que a endorfina, além de tudo, é como se fosse uma morfina natural, né? É um anestésico natural, então Fala vai que ter deixa, menos dor. deixa as mulheres mais... As mulheres não, todo mundo que pratica atividade física, né, doutor? Mais feliz, né? Mais feliz. É isso mesmo. E aí, então, além de tirar a dor, ela ainda diminui o foco, porque ela vai deixar o estrógeno funcionando menos. Doutor, além desses comportamentos preventivos, saúde, exercício físico, para a saúde da mulher, existe uma rotina que a mulher pode adotar para ter, assim, se anteceder a alguns problemas? Sim. Eu digo em relação a exames, a diagnóstico. Sim. Sim, mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho a resposta. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo muito importante, muito interessante. Saúde da mulher, endometriose, batendo esse papo com o doutor Eduardo Delamare, que é radiologista e especialista em diagnóstico, né, doutor? Isso mesmo. Doutor, finalizamos o bloco anterior falando sobre prevenção e de alguns comportamentos que a mulher pode ter durante o seu ano e exames também que ela pode incluir na sua rotina para ter aí uma prevenção de vários problemas, né? Sim. Em relação à endometriose, quando a mulher... eu acho que tem 3 dicas, né, sobre a necessidade dela procurar um especialista, um ginecologista a princípio, e de preferência algum ginecologista que esteja habituado a atender endometriose, né, que não são todos que atendem endometriose. A maioria costuma encaminhar esses casos, que são casos de acompanhamento de longo prazo, né, de longo período. E então, 3 coisas que a mulher precisa prestar atenção: se ela tem cólicas que vão piorando ao longo dos anos, desde a adolescência ele vem só piorando, seria um motivo para procurar um ginecologista e pesquisar endometriose. Então, se a dor vinha incomodando e agora já não consegue nem fazer as atividades diárias, como ir trabalhar e ir para a escola, se a dor na relação sexual apareceu uma dor que nunca tinha, começou a aparecer e piorar cada vez mais, só isso aí já é um grande motivo para procurar fazer exame de endometriose. Já é um alerta bem grande. E a terceira coisa, né, que já é quando o caso já evoluiu um pouco, mas ainda é tempo de tratar, essa mulher não consegue engravidar há mais de um ano. Se ela tem idade fértil, né, está ali entre 20 e poucos e 30 e poucos anos, uma idade bem fértil, e não consegue engravidar há mais de um ano sem tomar anticoncepcional, é um motivo também forte para procurar fazer uma avaliação e ver se tem endometriose através dos exames específicos, né? Então, o exame específico seria um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é aquele exame que a gente faz de rotina, né? Geralmente a mulher faz uma vez por ano. Quando vai no ginecologista, geralmente ele pede, né? Geralmente, a gente fez até um estudo, o tempo que demora esse exame de rotina, e a gente descobriu, assim, em várias capitais, né, que ele fica entre 2 e 3 minutos ali com o aparelho na paciente, né? Então, tem o tempo de posicionar, né, de cadastrar e tal, mas o exame em si mesmo, tirando fotos ali entre a primeira e a última foto, geralmente vai de 2 a 3 minutos. O exame da endometriose, ele não fica assim abaixo de 25 minutos, geralmente 25 a 40. Nossa, é uma diferença então, muito grande. Na verdade, não é um exame assim só para medir útero e ovário, que é o de rotina, né? Para ver se o útero, o ovário está grande, se tem cisto, se tem mioma. Na verdade, é um mapeamento. Então,
desde a entrada da vagina até a região do diafragma lá em cima, tudo vai ser mapeado, toda a cavidade abdominal vai ser mapeada procurando focos de endometriose. Entendi, doutor. É um volta, exame específico mesmo. Sim, na volta de todo o útero, na volta dos ovários, todas as alças intestinais, então apêndice, intestino grosso, intestino delgado, o músculo do diafragma, que é o músculo da respiração. Como a cavidade é aberta, essas células que saem, a gente tinha falado que elas podem ir do útero, passando pela trompa e cair na cavidade. Essa cavidade é aberta desde a região lá da pelve até aqui o diafragma. Ela é toda aberta, essa cavidade abdominal. Então as células podem ir, que tem um líquido natural lá dentro para deslizar as estruturas, tem um líquido que chama líquido peritoneal. As células podem viajar lá da pelve até o diafragma. Então às vezes a gente pega foco aqui em cima no diafragma, no ultrassom. E o outro exame também é a ressonância magnética, né? Ressonância? Como é feita a ressonância magnética é um aparelho que, por ondas de rádio, né, faz imagens também do abdômen e ele chega a ser tão específico como o ultrassom. Só que, assim, para alguns detalhes, o ultrassom é melhor. Por exemplo, para ver se tem aderência de intestino com o útero ou de ovário com o útero, a ressonância não consegue avaliar muito bem, porque é um exame que a mulher faz parada. Na ressonância, você não pode nem respirar direito, você tem que fazer uma respiração bem leve e ficar bem paradinha durante o exame. Qualquer coisinha já altera o resultado. Se você tremer, ela já borra a imagem. Então, a ressonância você faz parada. O ultrassom é o contrário, você aperta o transdutor por baixo na vagina e aperta a mão por cima no abdômen para mexer tudo. Você quer ver tudo como que está mexendo. Se tiver uma coisa aderida com a outra, você já vai perceber na hora. Sim. Então, se você aperta o ovário por cima, aperta o útero por baixo, e eles não deslizam entre si, você já sabe que tem uma aderência ali, mas aí são manobras bem específicas que você precisa fazer cursos, né, se preparar para fazer esse tipo de exame. Então, no exame de rotina seria mais para ver mesmo o tamanho de órgão, ver se tem cisto, se tem nódulo. E esse exame de mapeamento você avalia se tem endometriose e o grau que ela se encontra, né? Sim, então está aí todas as dicas, né, doutora, em relação à endometriose, Isso. todos os alertas que as mulheres têm que ter. E lembrando que quanto antes é feito o diagnóstico, você tem uma chance de um tratamento melhor, de uma redução, sem chegar à cirurgia, é isso? Sim, sim. Então as 3 dicas principais seriam isso, dor que vai piorando, dor na relação e dificuldade para engravidar. Só esses 3 aí, se as mulheres procurassem avaliação com o ginecologista, fazer exame só com isso aí, a gente praticamente pegaria todos os casos de endometriose mais precocemente, entendeu? E tudo que é precoce, o tratamento é melhor, né, Sim, doutor? sim. Em relação à rotina anual, para a mulher que não tem endometriose e quer ver, em geral, a sua saúde, Sim. No caso, importante. o básico, assim, de quem já menstruou, seria ir no ginecologista uma vez ao ano, né? E em termos de exame, uma sequência boa seria avaliar a tireoide, a Olha mama, o abdômen total e o transvaginal. Se ela fizer esses 4 exames, provavelmente qualquer problema que tiver vai pegar bem no início. Nossa, que maravilha. Isso é uma Quero rotina até muito repetir, doutor. É tireoide, Tireoide, mamas, mamas, abdômen abdômen total e transvaginal. e transvaginal. Então, por exemplo, tireoide, 2 coisas bem comuns, por exemplo. Tem um negócio que chama tireoidite de Hashimoto, que dá o hipotireoidismo. Então, muita mulher que tem o metabolismo mais baixo, dificuldade de emagrecer, geralmente tem a tireoidite Hashimoto com o hipotireoidismo. Então, o é uma índice glândula alto também de problemas Sim, na tireoide, né, sim. doutor? 40% da população tem algum probleminha, não necessariamente que tenha que tratar, mas tem um cisto, um nódulo, alguma coisinha fora do normal na tireoide, 40%. Então, é um exame que compensa fazer anualmente. Sim. Então, o hipotireoidismo é uma coisa, a outra coisa seria nódulo e cisto, né? Uma coisa que, como eu já disse, 40% tem. Então, é uma coisa que, se tiver, precisa acompanhar, se está crescendo, se precisa tirar ou não. Mama é uma coisa que 1 a cada 8 mulheres, ao longo da vida, vai ter o problema do câncer. Então, compensa também anualmente fazer o exame do ultrassom. Sim. O abdômen total não quer dizer que vai ver todos os órgãos. A pessoa confunde às vezes abdômen total como ver tudo, né? Na verdade, abdômen total é um exame que vê a parte de cima, que é o abdômen superior, e a parte de baixo, que é o abdômen inferior.
Sim. não necessariamente vai avaliar bem a parte ginecológica. Então, por isso tem que fazer o transvaginal também. No abdômen total, o que vai ver bem é vesícula. Então, se tiver pedra na vesícula, barro biliar, vai ver bem. Fígado, se está com esteatose, que é aquela gordurinha a mais, que às vezes a dieta está muito desregulada, e aí precisa ver o fígado também, se ele não está crescido. Vai ver bem rim, então se tiver cálculo renal, uma obstrução no rim, às vezes precisa tratar, né? Às vezes o rim está obstruído e a mulher nem sabe, e aí Olha às vezes só. precisa passar no urologista, tirar algum cálculo que está obstruindo o canal da urina. E bexiga, né? Todos os órgãos que são sólidos ou que tem líquido dentro, a gente vê bem no ultrassom. E o transvaginal, né, como eu já falei, vê bem útero, ovário e trompa. E a endometriose só casos selecionados, né, que tiver uma suspeita maior que vai fazer o exame específico de endometriose, né? Entendi. Doutor, como é que o senhor decidiu pela radiologia? O senhor que já passa por muito tempo na faculdade de medicina, Isso. depois vocês fazem a residência, mas quando que o senhor decidiu pela radiologia? Quando a gente está na fase do internato, que a gente começa a circular em todo o hospital, né, no caso lá em Botucatu, onde eu me formei na Unesp, é um hospital, a gente chama de HC, né, quando é um hospital das clínicas que pega uma região grande e drena o movimento do SUS, né, de mais de 3 milhões de pessoas lá na região, a gente acaba vendo todas as especialidades. Então, Sim. o que aconteceu foi que, passando em vários estágios, quando eu ia lá solicitar algum exame, né, ia no setor de radiologia, eu via que era uma coisa assim muito interessante, assim, porque a gente aprendia a examinar, né? Tem uma disciplina que chama semiologia, que a gente aprende a examinar e tal. Vai lá, ausculta o coração, né? Sim. Palpa o abdômen, e a gente tenta descobrir as coisas conversando e palpando, né? E ali eu via que as pessoas conseguiam fazer o diagnóstico só olhando imagens. Eu achei isso muito assim chique, muito Chamou interessante. atenção. Achei muito legal assim. A pessoa olhar uma imagem, né, ver que tem por exemplo, um AVC, né, um derrame, olhar um exame de ressonância e ver que tem uma endometriose, por exemplo, que tem lá um cisto cheio de sangue, né, que é uma coisa que palpando você não consegue descobrir, né? Então, Sim. eu É achei como se bem abrisse interessante. o mundo, assim, uma como forma se muito mais... tivesse, a gente tem o estetoscópio para ajudar a gente, e cada aparelho de imagem, na verdade, é como se fosse uma coisa a mais para ajudar a fazer o diagnóstico, né? O estetoscópio seria o básico, Sim. mas esses aparelhos, ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x, eles dão uma chance muito maior do médico descobrir o que o paciente tem e o grau que está, né? Então, é muito legal. E o tamanho da responsabilidade de um diagnóstico também, né, doutor? Sim, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que uma imagem pode ser, por exemplo, 400 coisas diferentes. Nossa! Por isso que tem que ter a formação também, não é só uma coisa de fotografia, assim, de você Sim. saber, tem a imagem e tal. As Tem pessoas uma acreditam bolinha. que seja mais simples, Tem uma mas não bolinha é. ali, mas assim, na verdade, essa bolinha pode ser muita coisa. Então aí entra a história, né? Sim. Entra o sintoma, entra o que aquilo está fazendo no corpo da pessoa para a gente dar um diagnóstico. Com a inteligência artificial, por exemplo, tudo que é muito repetitivo, a máquina vai ver e já está vendo melhor que o homem, né? Então, do que o olho humano. Então, a mama, por exemplo, a questão de diferença de densidade numa mamografia, o olho humano consegue ir até certo ponto, falar assim, essa área está mais densa que aquela. Agora a máquina vê matematicamente ali, consegue ver melhor que o olho humano. Agora sim, viu que tem a densidade. Agora o que é aquilo? Aí entra o médico para dar uma avaliada e dar uma opinião baseada na clínica também, que a máquina vai dar, o algoritmo vai dar assim, uma possibilidade, né? Sim. Então, vamos supor que, eu estou falando que tem 400 possibilidades, o olho humano olhando, talvez a máquina vai dar 1.200, sei lá, 2.000 possibilidades. Ele não vai dar o diagnóstico, ele vai dar mais possibilidades e já tem máquina dando até a literatura. A pessoa faz a ressonância, a hora que ela está saindo da máquina, o computador já deu o laudo e já dá até a literatura, por que ele acha que é aquilo. Mas Agora, isso o médico... aí você teria que abastecer dos dados do indivíduo, né? Porque existe uma condição particular, né, doutor? Sim, já teve todo um abastecimento assim, durante anos, agora as máquinas já estão fazendo esse trabalho, só que
é como se fosse uma segunda leitura, né? No caso, o radiologista seria uma segunda leitura. E para algumas coisas a máquina já vai praticamente dar o diagnóstico, o médico só vai validar aquilo, né? Uma fratura, por exemplo, a máquina vai ver melhor do que o olho humano. Se tiver um trincadinho lá no osso, a máquina já vai dar. Hoje é uma segurança muito grande das máquinas. Sim. Não existe, tipo, e você, no caso, tudo eu acredito que tem que ser tomado um cuidado, por isso que existe um profissional, né, à frente, Sim. mas a segurança é muito alta de diagnóstico. Sim, hoje em dia as máquinas estão bem avançadas já. Olha, que maravilha, doutor. Então, e o senhor está atendendo aonde? Eu fico na Eladium, que é um... Eladium? Eladium é um instituto de endometriose aqui em Cuiabá. Específico, né? Se colocar lá no site eladium.com, vai achar toda essa equipe, né, que são 5 profissionais. São 3 ginecologistas, né, que é a Giovana Fortunato, o Laerte Basso, o Assir Novaksic, e tem um gastrocirurgião, que é o Osvânio Pimenta, que faz bariátrica e endometriose, e eu faço toda essa parte de diagnóstico, né? Então, o mapeamento da doença, antes de começar a tratar, eu faço tanto por ultrassom como por ressonância magnética, né? Então, é todo um conjunto, né? Sim. De profissionais que atendem no total, desde o diagnóstico, tratamento até cirurgia. Sim. Geralmente, em cada capital, hoje em dia, está se formando uma equipe, né, multidisciplinar para ver desde o diagnóstico até o tratamento, porque como cada profissional tem vamos dizer assim, gosta de um tipo de tratamento, Sim. às vezes a pessoa não gosta de centro cirúrgico, por exemplo, aí não vai pegar os casos severos que vão para o centro cirúrgico. Tem gente que prefere pegar casos leves, igual a Giovana gosta de pegar casos leves. O Assir, o Osvânio gosta de pegar casos mais avançados. O Laerte gosta tanto de centro cirúrgico como de tratamento clínico, ele entra nos dois. Então, e eu fico só no diagnóstico. Cada um é doutor na sua área mesmo. A gente tem as suas preferências, mas é importante dizer que lá na Eladium vocês diagnosticam, tratam todos os casos com tratamento, até cirurgia, inclusive as que chegam no intestino. O senhor falou que tem um especialista. Quando chega no intestino, geralmente vai entrar o ginecologista e junto o gastrocirurgião. E aí, para proteger essa parte para não virar uma coisa mais assim, como se fosse oncológica, né? Uma coisa mais drástica, o ginecologista entra antes, faz toda a parte dele de cuidar do útero, da trompa, né? Tirar as aderências. E aí a parte mais assim invasiva, que seria a parte intestinal, tirar um pedaço do intestino, por exemplo. E chega ao ponto de ter que tirar, doutor? Se chegar nesse ponto de ter que tirar um pedaço do intestino, o gastro vai entrar junto e o gastro vai fazer essa parte. Mas o gineco antes tem que fazer a parte dele para não ter problemas para a pessoa conseguir engravidar, por exemplo. Se o gastro entrar sozinho, corre o risco de ele tirar alguma coisa, por exemplo, que o ginecologista não tiraria. Entendi. Muitas vezes uma trompa que ele acha que está ruinzinho, o ginecologista não, dá para salvar. Então, primeiro o gineco e depois o gastro. O olhar é diferente, né? Com certeza. Doutor, eu quero te agradecer muito. Eu adorei nosso bate-papo. Foi muito interessante. Obrigada mesmo, senhor, estar aqui esclarecendo essas dúvidas, compartilhando seus conhecimentos. Viu? Muito obrigada. Agradeço pela divulgação aí. E olha, estamos aqui com as portas abertas. Sempre que o senhor quiser retornar aqui, nós vamos adorar. Ok. Obrigada, doutor. Obrigado. E o programa Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.